Vamos abrir as escrituras, por favor. Filipenses, capítulo 4. Vamos começar com Filipenses aqui. Eu acho que os textos são tão fortes que é difícil que vocês não estejam examinando. Eu acho que dificilmente vocês não estão examinando esses mesmos textos nas oficinas. Eu falei hoje, eu ia perguntar para os irmãos, eu digo que não, vou usar os mesmos textos, vai cada um trazer a sua abordagem em cima dos mesmos textos. Amém? E Filipenses, capítulo 4, versículo 10. O texto saliente é o versículo 11, né? Mas para entender bem, vamos ver o contexto. Alegrei-me, o que? Já podemos ler? Está todo mundo aí? Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado. A turma de Filipe tinha mandado uma grana lá para Paulo, para ajudar o sustento. E o Paulão, quando escreve para ele, diz assim: eu me alegrei muito. Eles tinham mandado uma grana. Uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Olha o que Paulo está dizendo: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Vamos dar antes de continuar a leitura, vamos dar só um pulinho aqui no versículo 17. Olha o que diz aqui: não que eu procure o donativo. A alegria de Paulo não é porque ele estava agora com a grana para as necessidades. Olha a alegria de Paulo. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. A alegria de Paulo aqui era por ver a generosidade na igreja em Filipe. Não era porque ele estava sendo sustentado. Quando ele fala alegrei-me sobremaneira no Senhor, lá no versículo 17, ele vai explicar a razão da sua alegria. Não que eu esteja atrás de doações, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Com certeza, Deus gostou do que vocês fizeram, e essa era a alegria dele, porque eles estavam alegrando ao Senhor com o esforço que faziam. Vamos voltar. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E aí, Paulão, de que situação você está falando? Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência. Qual? Tanto de fartura como de fome. Olha, depois ele vai falar assim:
assim de abundância como de escassez. Eu não poderia dizer isso aqui, porque escassez eu já tive bastante na minha vida, mas fome nunca. Deus nunca deixou eu chegar a passar fome. O último cântico que cantamos. Não levante a mão. Veja se você levanta a mão diante do Senhor. Você ama a vinda de Jesus? Cantamos aqui, esperamos a hora de abraçá-lo. Você ama a vinda de Jesus? Eu creio que todos quando cantamos e vivemos o que vai acontecer, a gente fica assim. Só que Jesus disse que antes dele vir, nós vamos ser perseguidos e vamos passar fome. E sabendo disso, que podemos passar fome, mesmo assim querendo que ele venha logo, e que venha a fome, e que venha a perseguição, que venha a morte. Não sei quantos pais tem aqui, mas eu tenho na cabeça assim, que vai ser a morte, vai ser pouco, ó, perder o pescoço, a morte no fim. E eu tenho dito, vai se preparando. Pode ser que não venha já, mas se vier, está preparado. Outra coisa, você entrar na sua casa com uma espada para cortar seu pescoço, diga assim, espere só um pouquinho. Chame a mulher, chame os filhos, chame os netos, já diga assim, corta a cabeça logo de todo mundo, que já vai todo mundo para a glória, e ninguém vai ficar sofrendo aqui. Esse velho é maluco, né? Ai, assim de abundância como de escassez. Abundância aqui, o sentido da palavra no original aqui é mais assim, barriga cheia. Tá lotado de comida. E, desculpe, a palavra fartura. A palavra não é a palavra abundância, tá? E abundância já significa ter até em excesso. Esse texto é importante porque nós temos que entender que não é proibido. Não é proibido você ter mais do que está precisando para o alimento, para a roupa, para o abrigo. Não é proibido. Deus não proíbe. O que Deus quer é que não precisemos disso. Não precisemos. E Paulo disse, olha, eu aprendi a viver contente em toda a situação. Versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Alguns usam muito mal esse texto, dizendo que você pode fazer o que quiser pela fé. Por favor, não ouça isso. O sentido do texto aqui é tudo posso suportar, tudo eu posso viver naquele que me fortalece. Na dor, ele me fortalece. Diante da morte, ele me fortalece. Diante da escassez, ele te fortalece. Te fortalece. Ele me fortalece. Amém? Lembrando sempre, a alegria de Paulo aqui era por ver o que Deus estava fazendo na igreja em Filipos. Ele chega inclusive aqui a expor a turma de Tessalônica. Porque ele cita aqui no versículo 15 que mesmo quando ele estava em Tessalônica, os filipenses é que ajudavam ele financeiramente. E mandaram oferta para ele 2 vezes quando ele estava em Tessalônica. Vamos para um outro texto, onde a gente vai ver um pouco mais de abundância, de explicações, né? 1 Timóteo, capítulo 6.
que nos interessa aqui salientar, em 1 Timóteo 6, são os versículos que vão de 6 a 8. Mas, como sempre, texto fora do contexto é pretexto. Esse negócio de ficar citando um texto isolado, eu estou chamando de versiculismo, uma mania que a gente pegou da reforma. Então pega um versículo aí e forma uma fé em função do versículo. Não vamos fazer isso aqui, amém? Vamos ler, para fazer sentido, nós vamos ler desde o versículo 3 e vamos contextualizar também aquilo que nós vamos dizer aqui, tá? Versículo 3. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania. Antes de seguir a leitura, de que essa doutrina Paulo está falando? Se alguém ensina outra doutrina, a que ele está se referindo? Texto, fora do contexto, pretexto. Vamos ao capítulo 4, versículo 16. 4:16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. No capítulo 5, versículo 1 em diante, ele vai dar vários aspectos da doutrina. Ele vai falar de como tratar cada tipo de pessoa, conforme a idade. Ele vai falar sobre as viúvas, vai discorrer bastante. Vai discorrer sobre sustento de obreiros. Tem muita coisa na lista que ele está chamando de doutrina. Mas Paulo sabia que tinha muita gente se levantando para se opor ao que ele ensinava, né? Então, eu creio que essa descrição, esse resumo de doutrina que ele coloca aqui, vai até o capítulo 6, versículo 2. Então, quando ele está falando, se alguém não ensina outra doutrina, se alguém ensina outra doutrina, ele está se referindo a tudo que ele vinha falando antes aqui. Tá? Vamos sempre, se está com dificuldade para entender bem um versículo, leia o capítulo todo. Leia o capítulo, vai. Eu contei para vocês, né, a corrida da pergunta comum, né? Qual é o pecado do Espírito Santo? Não sei se eu contei para vocês. A pergunta que eu mais vi na minha vida ministerial. Marcos, qual é o pecado que é contra o Espírito Santo? Eu sempre respondi. Em 2020, 2021, no meio da pandemia, uma irmãzinha de Salvador me mandou essa pergunta. Tio, qual é o pecado contra o Espírito Santo? Eu ia responder, Deus falou, não responda. Pois é, uau, manda ela ver. Aí eu fui nos evangelhos, procurei qual dos evangelhos essa explicação estava mais clara e mandei ela ler. E falei para ela, leia 5 vezes. Na primeira você lê assim rapidinho, só para... Na segunda você já vê o contexto, na terceira, na quinta leitura você vai saber a resposta. E ela foi, obedeceu. E já depois mandou, tio, é isso. Eu digo, é isso mesmo. Nunca mais eu respondi essa pergunta. Porque a gente fica respondendo muitas vezes coisas que estão claras na Escritura e a pessoa não está lendo, tá? Mostra a Escritura, a gente vai lá,
Jesus, inclusive, fez isso. Quando virdes o abominável da desolação, do qual fala o profeta Daniel, quem lê, entenda. Que negócio é esse, de abominável da desolação? Jesus quer que você quer entender, vai ler Daniel. Então quero animar vocês a lerem as Escrituras. Nós estamos aqui fazendo um exercício de compreender versículos, nós ainda não chegamos neles, mas estamos fazendo esse exercício de compreender esses versículos à luz do contexto todo no qual eles estão escritos. Ok? Quem ensina outra doutrina? Primeiro, qual é o primeiro rótulo que Paulo dá? Não sei como é que está na tradução de vocês, na minha está enfatuado. Você sabe o que é enfatuado? Presunçoso. Na linguagem de hoje, se acha. Não tem muito tempo, uma irmã, não tem nada a ver aqui, longe da cidade do país, me pediu para ajudar a filha com isso, aquilo. Pensa numa menina que está confusa. E eu acho que continua. Porque a gente peguei a Bíblia, lemos juntos. E eu não sei nem interpretar muito, porque às vezes não sei interpretar. É escrito. É só pegar o que está escrito. E eu estava mostrando para ela sobre esse assunto. Está escrito aqui, está escrito aqui, está escrito aqui. Você sabe o que ela disse depois? Assim, já a parte final da conversa. Mas tio, é que eu acho que... Uau! Acho que... Faça uma coisa com sua cabeça. Diga para você. Como eu digo para mim, seu Marcos, você não sabe de nada. Aliás, quando eu me converti, peguei tudo, joguei fora, digo, eu quero saber os pensamentos de Deus. O que Deus pensa? O que Deus, entre aspas, acha. E deu. Agora, o que é enfatuado fica querendo colocar o que ele quer dentro da Bíblia. Tem muita coisa, muito disso. Vamos ter um tempinho especial aqui para eu falar mal das redes sociais, né? Enfatuado não entende, tem mania por questões e contendas de palavras de que nascem. Olha aqui, inveja, provocação, difamações. Bora pegar carona aqui no texto. Se você vê algum irmão dizendo mais fulano, se você ouvir alguma frase começando com Beltrano, não sei o que, interrompe antes da frase terminar e pergunta assim: você já falou para ele? Você já falou? Já falou com ele? Já falou com ela? É muito fácil. Uma das coisas que entra mais fácil na igreja é a fofoca. É uma das coisas que entra com muita facilidade. E a fofoca, no fim, muitas vezes produz o quê? Suspeitas malignas. E aí você já fica suspeitando do outro. Altercações sem fim por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade
Supondo, olha que ele vai entrar aqui, que a piedade, isso tem de monte hoje, né? A piedade é fonte de lucro. Ai, ai. Gente, lucro é bom ou ruim? E agora? Não está falando aqui que é proibido ter lucro. Não diz. Mas quando entra no versículo 6, já vai entrar no tema que tem a ver com o retiro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. De que lucro está falando aqui? O lucro que está nas nossas canções. Você sabe qual é? Assim, eu acho que o primeiro fruto do contentamento: paz. Paz. Eita paz, porque Paulo disse: aprendi a viver contente. Então, estou em paz. E assim, tem uma promessa de um outro lucro. Não tem? Está nos cânticos que a gente cantou. Esse, inclusive, é o lucro que eu estou de olho. Estou de olho nele. A vida eterna com o Senhor. Quero lucro maior que isso. Passar a eternidade com o Pai, com o Filho. Uau! Grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Então, tendo sustento, a palavra no original aqui tem a ver com suprimento, mas tem muito a ver, sabe o quê? Que eu acho que não encontrei nenhuma tradução. Também tem a ver com abrigo. Não está errado você querer morar numa casa e um teto. Quer que não quer ter um teto? Não tem problema nenhum. E tendo o que comer, o abrigo e roupa para não andar nu, estejamos o quê? Tendo sustento e com que nos vestir estejamos contentes. Tem irmãos aqui, ali, que não me dão nome, não dizem fulano, beltrano, mas tem irmãos assim, ó, nessa geração que parece que está todo mundo querendo ficar rico e querendo ficar rico rápido. Versículo 9. Acho que vocês já leram aqui até em oficina, provavelmente. Ora, os que querem ficar ricos, não tem problema nenhum a pessoa ficar rica. Não está dizendo aqui os que são ricos. Está dizendo os que querem ficar. Não tem a ver com quanto dinheiro tem ou não tem. Tem a ver onde é que está o coração. Os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais
afogam os homens na ruína e perdição. E essa ruína e perdição aqui, o cara pode ser milionário e estar em ruína e perdição. Porque o dinheiro é a raiz de todos os males. É isso? Não está dizendo que Deus não bota a culpa nos pedaços de papel, não. Isso é um amor ao dinheiro. É a raiz de todos os males. E alguns, nesta cobiça, se desviaram da fé e se atormentaram com muitas dores. Isso aqui está na carne do ser humano. Faz parte do velho homem. Como é que você pode lutar contra essa tendência de amar o dinheiro? Qual é a única maneira que existe prática de lutar contra essa amor ao dinheiro? E depois dele. Lembrando a vocês lá de Efésios 4, quem furtava, não furte mais. O cara era ladrão, se converteu, parou de roubar. Deixou de ser ladrão. Você só você para de roubar e tá bom. Não. Quem furtava, não furte mais. Antes, trabalhe com suas próprias mãos para ter o seu sustento e acudir ao necessitado. O cara era ladrão, se converte, trabalha e começa a dar. Dá. Quanto mais ele der, mais difícil fica ele voltar a roubar, né? Um cara que simplesmente parou de roubar, é mais fácil que acabe voltando a roubar. Mas se o cara está dando, vai roubar para quê? Quem furtava, não furte mais. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmo. Tirei o texto da minha frente. A si mesmo se atormentaram com muitas dores. Olha aqui. Eu ouvi de um irmão recentemente que disse que essa geração de vocês é a geração que mais tem facilidade, mais é possível se tornar rico. Nunca foi tão fácil ficar rico como hoje. Acho que se está mais fácil ficar rico hoje, vocês estão debaixo. Todo mundo assim, não está fácil. Quando meu pai começou a entender, meu pai era pastor, quando ele começou a entender as escrituras de uma maneira diferente, começou a pregar. E não sei se você sabe que nas denominações, em geral, não todas, mas muitas delas, o pastor não passa de um empregado da turma. Te dão um salário, mas você vai pregar aqui nessa linha. E meu pai começou a pregar o que aquela turma não queria ouvir. E a turma, os ricão lá, que tinham lançado as pedras fundamentais do templo. Um dia uma mulher chegou na cara do meu pai e disse: você está aí reunindo essa gentinha aí, assim, essa gentinha, para ficar cantando, batendo palma aí. Mas quem sustenta é dar casa e comida somos nós. E tinha um companheiro da mesma denominação
que meu pai também estava passando pelo mesmo sufoco. Meu pai não falou nada na hora, porque ele pensou, vou orar e vou consultar minha família. Eu ainda era incrédulo. Eu estava na universidade e meu pai reuniu a família e disse, eu ouvi isso. Eu não quero mais um tostão da igreja, mas eu preciso do apoio da família. Eu me lembro, eu ainda não tinha o Senhor. Eu era o único dos filhos que não tinha se convertido. E meu pai disse, muitas vezes me lembrou, você me disse, eu me alegro de ter um pai que quer viver o que crê. Ora, vamos junto. E lá foi meu velho. Meu velho chegou, a denominação, eu vou contar a história do que ele falou, mas ele disse assim, eu nasci dentro da igreja metodista, eu conheci Jesus dentro da igreja metodista, eu me converti dentro da igreja metodista, eu fiz seminário na igreja metodista, eu sou pastor da igreja metodista, e se me mandarem para fora, me jogarem aqui pela porta, eu entro pela janela. Só um detalhe. Quem me diz o que eu vou pregar para vocês é Deus. E quem vai me sustentar é Ele. De vocês não quero mais casa, não quero comida, não quero nada. E lá em casa, finalmente, a gente começou, depois disso, a gente começou a comer queijo, que antes nem queijo tinha. Meu pai levantava, tinha um envelope colocado por baixo da porta, abria a caixa postal, tinha dinheiro lá dentro. O Senhor nos chamou para preocupação zero com relação a o que passamos ou passaremos aqui nessa terra. Tem um negócio aqui que eu acho que não sei se eu contei na Bíblia, mas assim, por muitos anos eu não quis contar. Toda vez quando eu ia dar um exemplo sobre essa questão de renúncia, porque, gente, isso está associado ao Evangelho. A base da conversão. Se alguém não renuncia tudo quanto tem, nem tem que ser meu discípulo. Não pode ser meu discípulo. Não vai conseguir ser meu discípulo. Era o que Jesus estava dizendo. Se alguém não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Se você não renunciar a tudo quanto tem, você pode ser um crente. Você pode ser um que professa a fé. Mas renunciar a tudo faz parte do Evangelho. Não é um alvo a ser alcançado. Um dia eu vou renunciar a tudo. Se você ainda não fez isso, você não entrou pela porta ainda. Não entrou pela porta. Renúncia a tudo não é proposta futura do discípulo. É condição para ser discípulo. Então, o tema do retiro tem tudo a ver com o Evangelho. Vou contar um negócio aqui. Eu perguntei para o irmão, se eu contar essas coisas, eu não estou me exibindo. Eu não sei se lá é ruído, contei ou não.
Mas assim, eu quando eu era garoto, minha cabeça toda era ciências exatas. Um tio meu, que é psicólogo, me chamou, fiquei 2 dias na casa dele, me entupiu de exames. E no fim disse: Marcos, eu vou te dar 2 notas. Uma para a tua capacidade com ciências exatas e outra para a tua capacidade com coisas de ciências humanas ou coisa parecida. E nós dois saímos dali, e quando ele me falou, eu disse: é isso mesmo. Ele disse: você pode ser jogador de xadrez, você pode ir parar na NASA se você quiser. A tua cabeça, eu nunca vi ninguém com essa capacidade, é igual a tua, para as ciências exatas. Agora, para a outra área, Marcos, entende. Você nunca vai poder ser professor. Você nunca vai poder ser advogado. Nem sonhe em ser pastor ou líder. Não faça um negócio desse. A tua nota nessa área está abaixo da média populacional. E quando eu ouvi isso, eu digo: é isso mesmo. Meu professor de física, no ensino médio, dizia: você vai para a faculdade e vai ensinar os professores do jeito assim. E minha cabeça era assim. Eu vou contar uma história aqui para vocês. Eu fico com medo assim de parecer exibido, mas faz parte das coisas. E eu não sei contar para ninguém, recentemente eu tenho que contar. Eu fiz, acho que eu contei na WIP, não sei, sobre meu trabalho. E eu fiz um curso na IBM, na época, hoje se chama de TI. Na época, era programador disso, programador daquilo. E eu fiz um curso de 3 meses e fui me contratar numa empresa. E no primeiro dia, o cara me botou uns 2 programinhas para eu fazer lá. Eu lembro que eu fiquei bravo. Ué, só que é uma criança de 5 anos. Isso, velho, tá me dando as provas, eu vou lá, faço um curso aqui para trabalhar, você me dá um negócio desse. Não, tudo bem. E me deu um outro programa. Me lembro até do nome, não vou falar aqui. Me deu um outro programa. Faça esse. Eu levei 2 semanas. Uau! Escrevendo o programa, fazendo todas as relações de lógica, que veio para cá, que não veio para lá, que não sei o quê. Depois você tem que fazer o programa, depois você tem que criar os testes, tem que testar o programa, e faz teste. Depois de 2 semanas eu cheguei na escrivaninha do chefão ali da sessão, entreguei o programa, ele olhou para mim e disse: senta aí. Sentei. Ele disse assim: tu não está vendo o silêncio aqui dentro? Pô, está estranho mesmo. Rapaz, eu dei esse programa para a gente ficar rindo de sua cara. Tem gente que tem 1 ano aqui e não faz esse programa. Eu dei para vocês, isso aqui traz 2 semanas, tem 2 semanas de trabalho, me traz um programa. Olha a cara da turma. Ciências exatas. Por que eu estou contando essa história para vocês? Bom, o cara que veio, assumiu, logo depois desse chefe entrou no outro e disse: você vai ser rico. Eu estou falando aí do ano de 73 ou 74. Você não sabe, mas o futuro do mundo é o software. E os japoneses estão trabalhando nisso, estão ganhando $200 mil por mês.
Fala aí que tu vai ficar rico. Opa, eu vou ficar bravo? O chefão aqui está dizendo que eu vou ficar rico. Quando eu comecei a entender o Evangelho, e quando eu recebi a Jesus, o Evangelho do Reino não estava claro. Ninguém tinha me dito, renuncia a tudo quanto tem. O que tinha me dito é crer em Jesus e será salvo. Eu fui nessa. O pai da Zóia veio morar na Bahia. E depois meu pai veio aqui, conversando com teu pai querido e saudoso. Eu disse, precisamos mandar alguém para estar com vocês. Acho que isso foi... Que ano vocês vieram morar em Salvador? 76. Acho que meu pai veio aqui em 77. Aí, ali em 77, 78, um dos discípulos que estavam reunindo comigo, com a Rejane, disse, eu andei falando aí que estou falando aí que você vai para a Bahia. Eu? Bahia? O que eu vou fazer na Bahia? Você está doido? O que eu quero para a Bahia? Eu tinha lido uma revista. A revista famosa na época era a revista Veja. E eu tinha lido uma reportagem que era assim: em todo o Brasil, o carnaval são 3 dias. Na Bahia são 3 meses. Começa em dezembro com a festa do Largo, não sei como é que é isso hoje. Quando eu vim morar na Bahia, era mais ou menos assim. Festa do Largo, não sei da onde, festa do Largo, não sei do que. Começa em dezembro, depois janeiro, fevereiro. Eu digo, é o último lugar do mundo que eu quero botar meu pé. Em maio de 78, antes de eu ter um câncer letal de 100% de letalidade, eu fui à Argentina com a Rejane. Nós estávamos, acho que 1 ano e meio, 2 de casados. Ela estava grávida do nosso primeiro filho. E fizemos amizade. Veja só, gente, o ambiente. Veja o ambiente. Tinha um casal passando a lua de mel no encontro da igreja. Encontro de manhã, encontro de noite, de tarde nos bosques com os irmãos para orar, e os caras estavam passando a lua de mel. Eu botei a mão na cabeça e ele sabe como aqui já é quase anjo. Que é isso? Pois saímos com esse casal, Rejane e eu, fomos para um bosque. O que o cara me perguntou? E a tal da Bahia? Eu disse para ele, maio de 1978, é o último lugar que eu vou botar meu pé na minha vida. O cara olhou para mim, fez uma cara brava, botou o dedo na minha cara e disse, olha que Deus te manda para lá. Botei lá na prateleira, fiquei calado. Em menos de 1 ano, estava descendo na Bahia. Mas o que tem a ver com o tema? Meu discipulador do Mário também, queridíssimo irmão Moacir Ramos de Oliveira. O médico me mostrando minha enfermidade, minha mulher grávida, eu olhar para a mulher, já está viúva, nem sei se vou conhecer meu filho. E Moacir começou a dizer, tudo que eu ensinei para vocês está errado. Tudo que eu ensinei para vocês está errado.
Uau! Aí eu já estava para morrer mesmo. Aí eu olhei para baixo assim, já estava no inferno. E a Bíblia me ligando. Eu digo, se está tudo errado, eu vou parar lá. Aí daqui a pouco ele começa a dizer assim: eu nunca, sempre falei para vocês da cruz de Jesus. Nunca expliquei para vocês como é a cruz que nós temos que tomar. Nunca expliquei. E está tudo errado. Uau. Daqui a pouco ele diz, eu estou, porque ele acordava de madrugada com os textos na cabeça. E ele começou a dizer, eu olho a Bíblia, tem essa cruz para eu tomar, está por todo lado, eu nunca vi. Nunca vi, mas eu vou tomar. A hora que eu tomar, vocês vão ver. Vai ter uma revolução na minha vida. Eu não. O Senhor. Aí um dia ele disse, tomei a cruz. Eu já tinha tido uma promessa de Deus, de cura total. Já estava confiando no Senhor, mas estou pendurado. No inferno, né? Fui correndo atrás dele. Eu me lembro como se fosse hoje, ano 1971. Quando eu cheguei no lugar de reunião, tinha uns escritórios para pastores. Entrei assim na sala, ele estava de pé. Ele olhou para mim, eu olhei para ele e disse, você tomou a cruz? Tomei. E antes de tomar, você era salvo? Não. Tu não sai daqui sem me explicar essa cruz. Você vai me explicar essa cruz agora. 5 minutos de conversa. Marco, perde tudo. Perde tudo. Renuncia tudo. Essa é a tua cruz. A cruz de Jesus é onde ele morreu. A nossa cruz não tem nada a ver com padecimentos. Assim como para Jesus a cruz foi morte, para nós a cruz também é morte. Moacir me disse que eu virei um evangelista na hora. Porque quando ele explicou, eu digo, está resolvido, já tomei, acabou, larguei, não quero saber nada. Pensa no Marcos que ia ficar rico. Foi por breve. Acabou-se. Tu não tem mais nada, meu. Aí ele disse que eu virei um evangelista na hora. Porque ele acabou de me explicar, eu disse, peraí, quem vai explicar isso pro meu pai? Aí ele disse, não, deixa aqui, calma, gente. E quem é que vai para os Estados Unidos explicar isso pro Billy Graham? Eu perguntei para ele. Ele disse que eu queria evangelizar o Billy Graham. Aí eu disse, peraí, deixa eu ir para casa correndo, que eu vou explicar essa cruz para a Rejane. Já. Cheguei em casa, 5 minutos. Amor, perde tudo. Inclusive, renuncia esse marido que, assim, está buscando cuidar de você. E eu vou dizer para vocês, minha maior alegria no casamento é olhar para os olhos dela e saber que se eu mandar ela escolher entre eu e Jesus, eu vou me lascar, ela vai me mandar embora. Que eu estou perto de Jesus, melhor eu faço. E ela simplesmente tomou a cruz. Bom, se eu vim morar na Bahia, é porque eu perdi o tal do emprego. Irmãos, eu dizia isso do Sérgio, eu não gostava de ficar contando histórias de mim, andei pelo Brasil todo pregando o Evangelho do Reino e contando a história do Sérgio, porque o Sérgio fez a mesma coisa. Inclusive ele ia ficar muito rico, viu? Muito. Mas quando atendeu o Evangelho, acabou o Sérgio. E depois, em outro momento, acho que seria bom você contar aquela experiência tua
lá atrás. Eu não perdi o emprego para vir da Bahia. Eu perdi o emprego para ser discípulo de Jesus. E acabou. Você me manda para a lua, você me manda para o deserto, você me manda em um lugar que eu vou parar debaixo da ponte. Ele é meu dono. Fim de assunto. Quando você assume isso, porque Paulo disse, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Primeiro ano aqui na Bahia, eu saía para vender seguro. Eu me lembro que o Mário veio, foi para a ilha de Itaparica. Depois ele veio para Salvador e a gente começou a trabalhar junto. E eu me lembro de Mário e eu saindo para a rua. Pensa num caixote. Lembra, Sérgio? Uma caixa imensa de livros na cabeça para vender, de porta em porta. E cadê o Marcos? Que ia ficar rico com ciências exatas. Tchau, foi embora. Abestalhado, não sabia de nada. Queria ficar rico. E faturado. Cheio de... Eu queria dizer para vocês, gente, aqui. Hoje, pela manhã, estive orando bastante aqui. Para ver o que selecionar, o que falar. Para encerrar essa parte, queria dizer para vocês, isso não pode ser história especial de Marcos, de Sérgio, de Kleber, de André. Isso não é uma história fora do padrão, é o único padrão para todos. Se não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Eu vou citar uma outra história da minha irmã aqui. Mas antes eu queria dizer, se você está anotando, anote aí comigo. Se você pegar isso, que eu vou falar agora, gravar isso no teu coração. Eu devia ter falado menos, talvez dito só isso. Jesus é digno de todo o nosso amor, de toda a nossa entrega. Ele é digno. Ele deu tudo. Eu me lembro que teve uma noite lá em Arco-Íris que eu falei só sobre casamento. Eu repito para vocês, falo para meninas, não case com menino nenhum que não esteja com isso na cabeça. Meninos, não case com menina nenhuma que não esteja com isso na cabeça. Não case. O propósito do casamento do cristão é servir ao Senhor. Eu estou contando uma história de um cara que teve que deixar o trabalho. Mas aqui em Salvador, tem presbíteros como os que estão aqui na minha frente, que não deixaram. Deus não mandou. Jesus não disse para deixar o trabalho. Mas Jesus disse para eles darem sua vida e fazerem discípulos. E eu, quando olho para eles, eu fico assim, como é que consegue meter tanta coisa numa agenda tão carregada? Vocês têm modelos disso na igreja, para todo lado, de presbíteros, de líderes, de gente de todo tipo. Às vezes me assusta.
pensa em casar, pense nisso. Uma irmãzinha no nosso meio, criada debaixo desse ensino, antes de casar, ganhava 4 ou 5 vezes o que o futuro marido ia casar. Mas ela disse: vou deixar meu trabalho, que eu quero um homem que cuide de mim. Por que eu estou trazendo essa história aqui? Essa história tem anos, muitos anos. E quando ela tomou essa decisão, eu fiquei sabendo de muitas irmãs na igreja a criticar por essa decisão. A criticar. Por fim, se você pensa em casar, eu tenho dito aos que vão se comprometer, aos que já estão comprometidos, eu digo: não se comprometam antes de conversar sobre o que nível de vida vocês querem viver. Porque as escolas estão miseráveis. Todos os que entendem o que está acontecendo dentro do sistema de ensino querem botar os filhos em casa para fazer ensino domiciliar. Só que casaram contando com o filho, assim, as moedinhas dela. E vão vivendo um padrão de vida que depois não consegue nem pensar em mudar. Assim, a mim não me surpreendeu a decisão que aquela irmã e outras também tomaram a mesma decisão. Outro dia eu fui para a Feira de Santana e arrastei comigo um discípulo que está conosco há 5 anos. Tem 5 anos que ele está convertido. E antes de se converter, ele queria ficar rico. E se lascou todo com bets, aposta. Vocês não têm ideia da quantidade de famílias no Brasil, dentro e fora da igreja, estão sendo arruinadas por causa das bets. Agora a esposinha dele se converteu antes dele se converter. Foi muito bem instruído, muito bem instruída. Disseram para ela: não discuta com seu marido, ele vai apostar, sente do lado, esteja com ele. Mas você sabe o que mais que ela fez? As finanças da casa, o alimento da casa, estava assim, ó. E ela, bem formada, com condições de ganhar bem melhor que o marido, falou para ele: eu vou ficar aqui com água e pão. Se você nos deixar com água e pão, eu vou ficar aqui com água e pão. O que eu não vou fazer é ir trabalhar para sustentar você. E esse irmão se converteu, tem 5 anos. Se converteu com tudo. Ainda chegou na igreja, ainda disseram para ele: além de parar com as bets, você vai pagar todo mundo que você deve, que você pegou dinheiro, você vai pagar tudo. E esse irmão ficou aqui, ó, trabalhando, sustentando a família e pagando as dívidas todas. É meio assustador, né? Eu não assisti nenhum jogo da Copa, com exceção daqueles últimos 9 minutos com a Noruega, quando eu vi que estava 2-0 para a Noruega, eu vou entrar para curtir.
tinha uma. Outro dia eu conto para vocês algumas histórias de estádio de futebol. O que eu fiquei sabendo recentemente é que na transmissão dos jogos da Copa, a propaganda o tempo inteiro é bet, bet, bet. E que tem muita gente dentro da igreja entrando nessa onda. Para quê? Porque os que querem ficar ricos caem em muitas deslamentos, ciladas. Anotem aí a dica final. Primeira, ouçam as lives do César e do Eric. Segunda, ouçam várias vezes. Terceira, anotem. Quarta, sem acolhe não vai a lugar nenhum. Quarta, conversem entre vocês mesmos sobre a realidade pessoal sua em relação a isso que nós estamos falando. Para encerrar, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo são dignos de toda a nossa entrega. Eu não casaria com qualquer uma. Jesus tampouco vai se casar com qualquer uma. Vem para buscar uma igreja pura, sem mancha, sem mácula. A igreja, a noiva que ele ama. Mas ele quer ser amado também. Jesus quer ser amado e é digno de ser amado. Pai Santo, mais uma vez, Senhor, obrigado pelo que Tu tens feito na vida de cada um dos que estão aqui. Obrigado, Senhor. Te agradeço, Senhor, por Tua graça na vida dos meus queridos. Te agradeço, Senhor. Onde estaríamos nós, Pai? Onde estaríamos? Graças, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Estende, Senhor, para que essas conversas não sejam restritas a retiros. Esteja na vida, na vivência de cada um de nós. Em nome de Jesus, Pai.